Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Raul, né? Lá de Senador Sá, presidente do PROS lá e líder do PROS também, né? Lá na cidade de Senador Sá. O nosso abraço à Guarda Municipal, ao povo aqui presente, nosso boa tarde a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estava ouvindo aqui atentamente as falas dos colegas vereadores em relação a que a prefeitura arrecadou em 2013, 2014, 2015, o que só não foi dito que foi gasto total, né? Mas interessante. Mas assim, eu só tenho uma dúvida assim, vereador Edilene. É porque a conta do vereador Irã só fala de arrecadação, a matemática, ele não fala de gasto. Se você vê, o salário mínimo aumentou em 2013. 2014 aumentou de novo. 2015 aumentou de novo. Quer dizer, você fala de arrecadação, mas não fala que teve aumento de salário. Que não fala também que aumentou combustível para carro do município, que aumentou tudo. Você só fala do que arrecadou, você não fala do que gastou também. Então a gente tem que olhar as coisas por dois ângulos. Se for necessário, a gente pode olhar por 3 ângulos, se for necessário por 4 ângulos. A gente tem que olhar as coisas por mais de um ângulo, a gente não pode olhar só por um ângulo. A outra situação é em relação à reforma. Recentemente caiu aqui um abrigozinho ali que os carros do Detran faziam vistoria nos carros do Detran, para carros e tal. E aí, que caiu. E foi muita conversa e tal. Aí o vereador falou que o prefeito não tem obra, só fez reforma. Quer dizer, eu acho que falta muita coisa para reformar, muita. Se foi gasto 6 milhões com reforma, talvez nós precisaríamos de 10 ou 15 milhões para poder arrecadar todo o patrimônio do município. Todo o patrimônio do município. Nós temos aí a rodoviária que está precisando urgentemente da reforma e estamos aguardando aí a situação da Caixa Econômica, porque foi colocada a emenda do Mauro Benevides, e estamos aguardando essa situação burocrática da Caixa Econômica, dos órgãos públicos. Então, vereador Kleber, tem essa parte burocrática, que é o mais difícil, é a parte burocrática. Então, esperando que realmente isso aconteça, para que a rodoviária seja reformada, porque a prefeitura em si, ela não tem dinheiro, nenhum prefeito, a não ser Maracanaú, que consegue fazer algumas obras com recurso próprio, mas as demais cidades pequenas, nenhuma consegue, porque não tem recurso para bancar uma grande obra. Tem sim condição de bancar pequenas obras, por exemplo, e eu posso falar aqui, por exemplo, a reforma. Reforma não veio dinheiro de emenda de deputado, foi recurso do município. Quer dizer, dos 40% do Fundeb e outras arrecadações, por exemplo, carros que foram comprados, ônibus, e van, caminhoneta, motos, enfim, que foram comprados com recurso próprio do município. Quer dizer, essa é uma tendência, a gente vê assim, que o prefeito Alexandre ele tem uma preocupação em ver o final da sua administração, quem sabe aqui com a frota de carro do município, que seja patrimônio do município, bem significativo, para que o povo do município diga que é um patrimônio do município. Então é isso que a preocupação do Alexandre. Em relação às reformas, nós precisamos que apareça dinheiro para fazer mais reforma desses órgãos públicos aqui do município, escola, creches, rodoviária, as secretarias, enfim. Só uma parte, só para acrescentar e até para
para justificar até o que Vossa Excelência está falando, é rapidinho. Pois não. Eu acredito que no estado do Ceará, nós temos, dos 184 municípios do estado do Ceará, eu acho que nenhum município, e quem quiser ficar à vontade, os vereadores de oposição, podem até ficar, trazer aqui para esta casa o valor que foi feito nas licitações do município, um pagamento de um carro da prefeitura. É o menor valor do estado do Ceará. Isso eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E eu quero que os vereadores que hoje fizeram oposição, que achavam os gastos da prefeitura muito alto e tal, e não estava vendo nada, traga isso da administração passada, para a gente comparar aqui. O carro, traga apenas nos anos anteriores, os 4 últimos anos do prefeito anterior. E a gente mostra os 3 anos do prefeito atual. Aí eu queria mostrar isso, para a gente acabar com essa ladainha aqui, sabe, de ficar acusando isso e aquilo e tal, porque contra fatos não há argumentos. Então é importante trazer isso. Um carro hoje, alugado na prefeitura, hoje, no estado de Ceará, talvez seja o menor locação que nós temos no estado de Ceará, é Pacatuba. Isso aí, está aí os empresários aí da Locaflex. Eu acredito que ele tem participado de licitações em outras cidades e eu tenho certeza absoluta que é o menor valor que é pago um carro é aqui em Pacatuba. Eu estou lançando esse desafio. Pode trazer. Quem quiser fazer isso daqui no dia 2 de agosto, né, que nós retornamos a nossa atividade, pode fazer. Dia 4 de agosto, né, Lula? Pode fazer. Porque é isso que eu queria, só para complementar a fala de Vossa Excelência com relação à questão dos carros alocados hoje na prefeitura. Pois não. E que o prefeito está substituindo esses carros por carros próprios, que está comprando, substituindo. Está aí, vários carros foram comprados com recurso próprio, como disse Vossa Excelência, para melhorar a frota do município. Porque era muito grave o que aconteceu em Pacatuba, vereador Irmão Edilson. Era muito grave. Os carros alocados na prefeitura ficavam na garagem. Está aqui, nós temos um mecânico aqui, que é o Toninho. Entendeu? Os carros todos sucateados ficavam lá na prefeitura e não se comprava sequer um veículo novo. Todos os veículos das administrações passadas eram veículos alugados, alocados. Essa administração se começou com os veículos alocados, é bem verdade, porque não tinha veículo, não tinha patrimônio, o município não tinha patrimônio, não tinha veículos. Então, precisou fazer a alocação desses carros. Agora, está substituindo aos poucos, eu acredito que deve ter diminuído muito por conta da quantidade de carros que já foi comprado nessa administração com recurso próprio. Obrigado, vereador. Vereador Edileno, lembrou bem isso aí, e me chama a atenção o seguinte, a prefeitura hoje, ela tem hoje 4 ambulâncias novas. 3 rodando, nova, e uma que já foi emplacada agora. Pronto, a ambulância grande, pronto. A ambulância grande, ela foi emplacada e já roda, porque estava faltando alguns detalhes, mas já foi concluído, já ela roda. Além disso, nós ainda temos mais aquelas ambulâncias anterior, né, que é a ambulância velha, que delas tem delas rodando, inclusive tem uma lá na Pavuna, e o Pedro falou bem, em relação por que essa ambulância não fica no posto de saúde. Ela não fica porque não pode ficar, porque ela não é um carro do PSF. Então ela não pode ficar. Em relação aos carros do PSF, que hoje é inferior à demanda do município, que essa é a preocupação do Alexandre, para já aumentar a frota desses carros, que nós tínhamos, parece-me, se não me faz na memória, entre 14 e 15 carros do PSF, se me faz na memória, e com a compra dos carros, então o Alexandre tirou os carros, né, que eram alugados, só ficaram 2, porque o município não podia deixar de não ficar com 2, teria que ficar. Então esses carros ficaram. Então, em relação, por que o posto de saúde não fica um carro permanente? Não fica um carro permanente. É porque a demanda é muito grande, não tem carro suficiente para ficar em cada posto um carro,
Isso aí eu sou testemunha, porque já tenho procurado. Quando acontece um fato que não dá para mim atender, então eu ligo para a secretaria. A secretária, às vezes o carro está lá no Vila das Flores, e aí o carro se desloca para ir a Fortaleza, por exemplo. Daí o posto fica sem carro. E aí o carro fica, aí o outro é quem cobra aquele posto de saúde. Ele vem lá, e quando é uma necessidade, ele vem. Quando pede, ele vem. E por essa razão é que não tem carro suficiente para atender toda a demanda do PSF. Por quê? Porque nós temos aqui 2 vans que faz o trabalho. E não estou dizendo que no passado não acontecia isso. Que hoje acontece, estou dizendo que não acontecia. Agora, tem 2 vans que saem de madrugada, essas 2 vans. No passado também já fazia isso. Elas saem para Fortaleza para deixar os pacientes nos hospitais cedo. 6, 7 horas da manhã, essas vans já estão voltando de volta. Para 8 horas da manhã, ela já retorna. E aí, quando é 10 horas, ela traz aqueles pacientes que foram atendidos. E o meio-dia ela volta de novo, elas voltam de novo. E faz o mesmo percurso. Então, esse é o trabalho dessas 2 vans que faz esse tipo de trabalho. E uma delas, aliás, andam, que não existia, mas hoje existe, era do Kleber, um profissional de saúde, um técnico de enfermagem que anda diretamente dentro daquela van, porque é interessante isso acontecer. Então, aquele profissional anda ali com aqueles pacientes, principalmente esse paciente que faz esse tipo de... Pronto, mas eu não sei. Eu só sei que hoje tem esse profissional que sai na van, porque se acontecer vamos dizer assim, um paciente de risco, e esse profissional anda. Agora, se acontecer um fato vamos dizer assim, de entrar em óbito um paciente, seja no hospital, seja num posto de saúde, ou seja numa van dessa, isso não é que seja normal, mas eu diria assim, isso ninguém consegue, porque todos os hospitais, se você chegar num hospital desse aí, o IJF, o HGF, qualquer hospital grande desse aí, sei lá, morre 10, 20 pessoas todo dia lá. Então, se morrer um paciente aqui no hospital, uma criança, sei lá o que foi, pois bem, mas isso não é... Podia ter morto lá na casa dele, ou dentro de uma ambulância, ou dentro de um carro. E isso são fatos que acontecem, sempre aconteceu e não vai deixar de acontecer, porque a doença ela é uma coisa imprevisível. Ela pode acontecer com qualquer pessoa. Então, não é que seja normal, mas é imprevisível isso acontecer. Então, o que eu quero dizer é que a saúde de Pacatuba não é das melhores, não. Não é tão boa, não. A gente não pode chegar aqui e dizer a saúde de Pacatuba é muito boa. Eu acho que seria uma incoerência da nossa parte dizer um negócio desse, rapaz. Dizer um negócio desse agora. A gente não pode dizer que a prefeitura não está fazendo um esforço para tentar sempre melhorar, sempre tentando dar uma melhorada, muda numa peça, muda noutra, tentando. Por exemplo, agora, eu fui a nova diretora do hospital, pedi a ela para que as pessoas idosas e mulher com criança, quando fosse atendido no hospital, desse prioridade para ir deixar logo esse paciente em casa. Nobre vereador, 1 minuto para a conclusão do seu tempo. Pronto. Fosse deixar esse paciente em casa, uma pessoa idosa, uma mulher com uma criança, não é interessante que esse paciente fique lá no hospital. Outro tipo de pessoa pode demorar mais um pouco, mas esses 2 tipos de paciente, eles não podem... Exatamente. Mas como nós temos essa prática aqui no município de Pacatuba, então, que é bom que vá deixar o paciente, que principalmente a pessoa idosa está lá, é atendido e fica lá. Então, interessante é que vá deixar. Se tem um carro ali, vamos deixar. Então, é isso que a gente precisa de cobrar, de reconhecer quando realmente é feito o atendimento, quando aquele paciente é respeitado, e se for desrespeitado,
A gente não pode aqui encobrir e dizer que foi isso. Não, a gente tem que dizer realmente que aconteceu o fato. E que aquele paciente ele foi desrespeitado por alguém, sei lá, um profissional que desrespeitou aquele paciente. Então essa é a minha fala, senhor presidente. E também aqui eu acho que eu já estou com o meu tempo já vencido, mas estou satisfeito pela minha fala.